Será que seria possível viver para sempre? Bom, biologicamente nós sabemos que temos uma série de limitações, já que quanto mais envelhecemos, mais as células que compõem nossos corpos perdem a capacidade de se reparar, o que nos deixa mais vulneráveis. Mas e se nós não precisássemos dos nossos corpos para vivermos para sempre? Seria possível baixar a nossa mente como um software e colocá-la dentro de um computador para nos livrarmos das limitações biológicas? Então assiste o vídeo até o final, porque hoje nós vamos tentar responder a todas essas perguntas. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísolo, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de neurociência, filosofia e psicologia baseada em evidências. Então se você gosta de vídeos como esse, por favor, clique no gostei. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas esse tipo de conteúdo igual a gente tem aqui não é viralizável, porque é conteúdo mais denso. Então, se você clica no gostei, você consegue mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Quando falamos em transferir a mente humana para uma máquina, o que exatamente estamos querendo dizer? A ideia é que existem processos internos que constituem toda a nossa experiência, como memórias, percepção, tomada de decisões, linguagem e capacidades afins. Portanto, transferir a nossa mente e a nossa consciência para uma outra estrutura significa simular todas as nossas vivências internas e a sua interação com o mundo externo. E nesse ponto vale chamar a atenção para o fato de que a nossa mente é dinâmica. Afinal, somos capazes de aprender e de modificar comportamentos. Logo, para a transferência da mente ser efetiva, seria necessária uma cópia exata desse mundo interior e que também fosse capaz de interagir com o mundo externo e de também se modificar. Falando dessa forma, pode parecer algo impossível, já que tendemos a encarar a nossa mente como sendo algo abstrato. Então, copiar uma mente não seria razoável. Porém, precisamos lembrar que nossos pensamentos, sentimentos, memórias e a nossa consciência vão nascer da nossa atividade cerebral. Ou seja, toda nossa experiência interna é processada no cérebro, que, ao contrário da abstração que fazemos da mente, é um corpo físico. Portanto, pensar na simulação de um cérebro capaz de gerar a mente humana torna essa ambição mais palpável teoricamente. Mas também vale lembrar que o cérebro não é um órgão simples, longe disso. Pelo contrário, ele é composto por vários tipos de neurônios, totalizando 86 bilhões de neurônios, sendo que cada um forma uma média de 1000 conexões com outros neurônios, o que resulta em algo em torno de 86 trilhões de conexões. Isso sem falar de outros tipos de células, substâncias químicas e da interação que toda essa maquinaria realiza com o resto do nosso corpo. Mas, ignorando essa complexidade por um minuto, temos que, para transferir a mente de alguém para uma máquina, nós precisaríamos, no mínimo, de duas coisas. Primeiro, de escanear e de arquivar toda a estrutura do cérebro de alguém. E segundo, de recriar toda essa estrutura num outro local. Vamos começar falando do primeiro passo, que é escanear e arquivar a estrutura do cérebro. Alguns neurocientistas usam a analogia do cérebro como um tipo de computador. E partindo desse pressuposto, o passo lógico seguinte seria de mapear os componentes do computador para reproduzi-lo. Um defensor dessa ideia é o neurocientista Kenneth Hayworth, presidente e cofundador da Brain Preservation Foundation, em tradução livre, Fundação de Preservação do Cérebro. Um dos seus trabalhos é tentar desenvolver uma maneira de melhorar o imageamento de volumes de tecidos cerebrais. E de fato seria ótimo se existisse algum tipo de exame por meio do qual fossem captadas todas as células, substâncias químicas e conexões do nosso cérebro. Mas o que a realidade mostra é que não estamos nada perto disso. Vejamos o caso do pesquisador Anders Sandberg, do Instituto Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford. Ele trabalha num projeto de mapeamento cerebral e afirma que um dos objetivos desse projeto é de criar uma
cópia do cérebro original. Mas ele mesmo admite que os métodos que temos hoje são invasivos e que não há atualmente uma forma de escanear detalhadamente o cérebro sem destruí-lo. E ele duvida que um dia isso seria possível. Para citar um exemplo de como que esse mapeamento pode ser feito atualmente, em 2015, um grupo de pesquisa da Universidade de Harvard, liderado pelo pesquisador Jeff Lichtman, publicou a reconstituição digital em 3D de uma fração do cérebro de um rato. Foi a primeira vez que uma parte da camada do cérebro, chamada de neocórtex, foi mapeada completamente em um mamífero. Isso levou 6 anos. Bom, com esse tempo todo para uma única imagem em 3D, talvez você esteja pensando que eles mapearam 1/3 ou até mesmo a metade do cérebro do rato. Mas, na verdade, foi apenas 1,5 milímetro cúbico. Isso mesmo, 6 anos para a constituição digital de um tecido menor do que uma gota. Mas por que levou tanto tempo? Porque foi um trabalho em várias etapas. Primeiro, eles fatiaram o tecido em milhares de partes. Depois, esses fragmentos foram fotografados por um poderoso microscópio eletrônico, capaz de capturar até mesmo minúsculas substâncias químicas, como os neurotransmissores. O resultado foi que esse único pedaço de 1,5 milímetro cúbico continha fragmentos de mais de 1.600 neurônios e outras células cerebrais, além de aproximadamente 1.700 sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Tá bom, mas e quanto a pesquisas com humanos? Já temos alguma coisa? Na verdade, temos sim. Em 2021, no ano anterior à gravação desse vídeo, cientistas da Google e da Universidade de Harvard fizeram algo muito parecido com a pesquisa anterior, mas com parte de um cérebro humano, e se tornou o mapa mais detalhado de conexões cerebrais já feito. O pedaço de tecido utilizado foi de apenas 1 milímetro cúbico e foi obtido de amostras de um hospital de Boston, já que pedaços do córtex cerebral podem ser removidos em alguns procedimentos cirúrgicos. O método utilizado foi muito parecido com o anterior. Eles cortaram o tecido em aproximadamente 5.300 pedaços de 30 nanômetros, que foram fotografados em um microscópio eletrônico muito, mas muito preciso. Os 5.300 pedaços geraram 225 milhões de imagens 2D individuais, que foram alinhadas e agrupadas digitalmente para formar uma única representação em 3D. Foram catalogados dezenas de milhares de neurônios, milhões de fragmentos dessas células, 130 milhões de sinapses e várias outras células e estruturas. E se você se interessou em ver o resultado em 3D, vamos deixar aqui abaixo do vídeo o link para o mapa das estruturas que você pode acessar gratuitamente. Mas pensa bem comigo, o mapeamento de 1 milímetro cúbico de tecido do cérebro humano levou 4 anos e catalogou algumas dezenas de milhares de neurônios e milhões de fragmentos. Imagina o trabalho que seria para mapear o cérebro de um adulto médio, com cerca de 86 bilhões de neurônios e 1.250 centímetros cúbicos. Mesmo o neurocientista Kenneth Hayworth, que citamos antes, acredita que com a tecnologia que temos hoje, é impossível mapear um cérebro humano perfeito em todas as suas células e conexões. Mas, obviamente, isso não impede os pesquisadores de continuarem os estudos e tentarem avançar com o que temos agora. Por exemplo, o projeto US Brain tenta registrar a atividade de milhões de neurônios. E o projeto EU Brain, na Europa, tenta construir modelos capazes de simular essa atividade. Obter o total conhecimento da estrutura e da atividade do cérebro é apenas o primeiro desafio, já que, além de um modelo digital perfeito desse órgão, precisaríamos também de uma máquina para reproduzi-lo. E para isso precisaríamos da construção de um cérebro artificial, algo que alguns grupos de cientistas de todo o mundo já têm tentado fazer nos últimos anos. Em 2011, por exemplo, o empresário russo Dmitry Iskov fundou o projeto, a Iniciativa 2045. Esse nome vem de uma previsão feita pelo inventor e futurista Raymond Kurzweil, que diz que em 2045 seríamos capazes de fazer um backup das nossas mentes. O neurocientista Randall Keane, diretor de ciências da Iniciativa 2045,
concorda com a ideia de que uma réplica do cérebro humano seria possível de ser alcançada. E esse não é o único projeto engajado em algo parecido. Em julho de 2009, o neurocientista Henry Markram anunciou em uma conferência que em 10 anos ele iria simular o cérebro humano em toda a sua complexidade. Ou seja, não seria apenas uma versão simplificada, mas uma estrutura com neurônios constituintes, atividades elétricas e tudo mais. Apesar de parecer uma aposta extremamente alta, para não dizer inverossímil, Markram foi tão convincente para algumas pessoas que, em 2013, ele recebeu 1 bilhão de euros da Comissão Europeia para financiar o que ficou conhecido como Projeto Cérebro Humano. E como você já deve imaginar, o objetivo não se concretizou. Para alguns neurocientistas, isso não foi uma novidade, já que desde aquela época, eles já alertavam da inviabilidade do projeto. Afinal, Markram gostaria de simular um cérebro humano perfeito, mas a verdade é que o cérebro humano não foi totalmente decifrado ainda. Existe muito mais conhecimento a se fazer do que conhecimento acumulado. E muitos pesquisadores conseguiram predizer que a complexidade cerebral não seria desvendada em apenas uma década. E a própria fala de Markram tinha algumas inconsistências, já que a ideia era que sua simulação pudesse ser usada por cientistas para desvendar mistérios sobre o cérebro. Mas neurocientistas como Grace Lindsay apontaram que, apesar de parecer uma ideia maravilhosa, ela já pressupõe que já conheceremos todo o cérebro ao montar um modelo artificial. Logo, não seria possível fazer uma simulação cerebral sem antes avançarmos e muito nesse conhecimento. Além disso, outras críticas são feitas por neurocientistas que preferem olhar com ceticismo para essa possibilidade de reconstruir um cérebro por meio de equipamentos tecnológicos. Por exemplo, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles aponta que há uma divergência fundamental entre máquinas e o cérebro. Na máquina, o fluxo de informações é resultante do software, que, de certa forma, independe da estrutura física direta do hardware. Já no caso do nosso cérebro, a informação é armazenada e processada na própria matéria orgânica. E não apenas isso, como o processamento da informação muda a própria matéria que a gerou. Aliás, temos um vídeo aqui no canal sobre esse fenômeno, que é conhecido como neuroplasticidade. Assista caso não tenha visto ainda. Mas voltando ao que a gente estava dizendo, significa que a estrutura de neurônios, proteínas e outras partes constituintes do cérebro se alteram constantemente, o que torna a informação e o cérebro uma coisa única. Por isso, a informação que corre pelo cérebro seria dependente dele e, logicamente, seria intransferível para outro local, até mesmo para uma máquina, por mais complexa que ela seja. Essa conclusão envolve, inclusive, aquelas tentativas de reproduzir máquinas que simulam de maneira direta o cérebro. Por exemplo, acrescentar um transistor para simular cada uma das trilhões de conexões neuronais. Isso é, não é apenas a quantidade de elementos no cérebro que vai definir a sua complexidade, mas é a própria natureza dos elementos em si, que envolvem níveis dos mais variados, como o nível molecular, celular, circuitos neurais e todo o sistema nervoso. E aproveitando que falamos de todo o sistema nervoso, temos que lembrar que nenhum cérebro está sozinho, isolado de qualquer percepção ou ação no mundo. Se tivermos o objetivo de construir um cérebro inteiramente funcional, ele deve ser capaz de reproduzir a dinâmica igual ao nosso cérebro, que nos permite receber informações de fora e interagir com o ambiente à nossa volta, que, por sinal, modifica o nosso cérebro e que, como consequência, age de maneira diferente no mundo. E essas novas experiências modificam novamente o nosso sistema nervoso em um infinito processo que se retroalimenta. Em suma, se fosse possível baixar a nossa consciência numa máquina, nossa experiência seria extremamente reduzida e realmente incomparável à experiência que realmente temos, já que não teríamos nenhum input para captar as sensações ao nosso redor e nenhum mecanismo para reagir ao que experienciamos. Portanto, o que comentamos até aqui
foi que nem todos os neurocientistas concordam que será possível transferirmos nossa consciência para uma máquina. E aqueles que concordam se dividem em dois grupos. Os que acreditam que acontecerá em poucas décadas e aqueles que dizem que ainda estamos muito, mas muito longe desse objetivo. Se realmente atingirmos esse propósito, significará que bilhões de anos depois do surgimento da vida no planeta Terra, uma espécie de mamíferos foi capaz de construir a primeira entidade consciente, que seria independente do tecido biológico. De qualquer forma, vale lembrar que lidar com as dificuldades de construir um cérebro artificial é apenas o primeiro desafio que enfrentaríamos. Existiriam também problemas éticos que nem todos estariam dispostos a pensar e discutir. Por exemplo, seria correto duplicar a mente de uma pessoa enquanto ela ainda estivesse viva? Quais seriam os problemas de existirem mais de uma mente de uma mesma pessoa por aí? Qual seria o limite de clones de uma mesma mente? A mente artificial teria todos os mesmos direitos de uma pessoa física? Se você deletasse a mente de um computador, você poderia ser acusado de assassinato? Se estamos longe de saber se será possível simular o cérebro e a mente humana, estamos ainda bem mais longe de ter respostas para essas perguntas. A não ser, claro, que você esteja assistindo a esse vídeo de dentro de um cérebro simulado em um futuro muito distante. E você, se fosse possível, faria o upload da sua consciência? Quer dar alguma sugestão de vídeo aqui pro canal? Deixe nos comentários e lembre-se, se você quiser se tornar um apoiador do nosso canal e ajudar o nosso canal a continuar vivo, ainda infelizmente corremos o risco de parar nossas operações. Clica no link da descrição. Com a sua ajuda, certamente vamos conseguir tornar o nosso canal 100% independente. E é claro, se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve, né? Inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.